Bom dia! Estamos ao vivo. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Bom dia. Deixa eu ajeitar meu suporte aqui. E aí, gente, animados com a live de hoje? Hoje eu não vou estar sozinha, vou estar junto com a doutora Carol, minha dermato, minha amiga e minha paciente. Já entrou ela falar sobre alterações dermatológicas na gravidez, como cuidar da pele. Vamos falar especificamente da pele hoje, porque tem assunto pra caramba, né? Tem muito assunto. Deixa eu Oi, falar. Carol, bom dia. bom dia. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo ainda. Você tá me vendo? Tô te vendo. Ih, meu celular tá com problema. Eu tô travando? A internet tá travando? Não. Não, tô te vendo super Não? bem. Então tá bom. Eu não sei o que aconteceu aqui com o meu. Ih, gente. Tá, você tá me vendo, então tá bom. Eu não tô te vendo, não. Então você tem As que me pessoas ver, estão me Pri. vendo? Ah, pronto. Não, viu? Ah, Aí, agora foi. E aí, Carolzinha, bom dia, tudo bom? bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos começar o Vamos dia já começar falando porque tem muito assunto, senão não vai dar tempo, hein? disso. Vamos começar já falando para essas mulheradas aí, para essas Bom dia, mulheres. Lívia, Ingrid. Se apresenta e já manda ver, começando falando logo aí sobre as alterações que acontecem na gravidez, a fisiologia da gravidez, o que acontece com a mulher na gravidez na parte dermatológica. Vai, se apresenta para a galera que não te conhece, você está chegando aqui na minha casa, né, no meu Instagram, então se É. apresenta aqui. Então, sou Carolina Sede, sou dermatologista, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Americana de Cirurgia Dermatológica, sou preceptora do serviço de dermato lá do HCE, já há alguns anos. Amo esse assunto, estudo bastante. A gente faz esse curso já há alguns anos, né, Pri, para gestantes. É, é. É um curso bem bacana que a gente faz aqui em Niterói, multidisciplinar, né? Então a gente tenta fazer trimestralmente, mas às vezes não dá, com uma pandemia que surgiu no meio do curso. E é um assunto que eu gosto, a gente tenta fazer esse ambulatório também lá no HCE com as minhas residentes. E é isso. Vamos começar falando das nossas gravidinhas, né? Das alterações fisiológicas, aquelas que vão acontecer. Claro que umas vão manifestar mais exacerbadamente, outras menos, né? Então, por conta principalmente desse boom hormonal que acontece, né, na gestação, né? Então, o que acontece geralmente na gestação? Você vai ter muito escurecimento de certas regiões, né? Por estímulo hormonal, né? De melanogênese. Então, você pode ter um escurecimento de axilas, de virilha, de genitália, de mamilos. Você tem o surgimento daquela linha negra, né? Volta e meia eu vejo paciente chegar aqui no consultório, doutora, como é que eu faço para clarear essa linha? Isso vai clarear com o tempo, não vai ter produto para usar ali que ela vai clarear. O mamilo geralmente surge algumas pápulas ao redor dele, que são os tubérculos de Montgomery. Alguns sinais, eles ficam mais escuros, eles penduram, eles se modificam, por isso que é importante a visita ao dermatologista, porque às vezes eles podem mudar um pouquinho a cara deles. Surgem vasinhos, né? Principalmente que a gente chama de telangiectasias nas pernas. Que mais? Os cabelos. Vai ser um tema que a gente vai falar mais na frente. Mas os cabelos ficam mais cheios, eles caem menos durante a gestação, né? Depois vai ter aquele boom, né, de queda. Mas durante a gestação, ele cai menos. Então, ele fica mais cheio, mais volumoso, mais bonito. As unhas ficam fragilizadas, geralmente. Por quê? Existe sequestro de nutrientes para as áreas mais nobres. A unha não é uma área nobre, né? Então, você tem uma unha mais fragilizada por conta disso também. É, a grávida tem uma baixa de imunidade, né? Então ela está mais sujeita a infecções. Então, tomar cuidado também com secar entre os dedos dos pés para evitar frieira. E na manicure, evitar ficar futucando muito a unha, né? Para poder não infeccionar, não tirar bife. Tomar muito cuidado com isso. O que Uhum. mais, Pri? De alterações fisiológicas?
Acho que é. Acho que da Basicamente parte isso, né? dermatológica é basicamente isso, é. E elas reclamam muito dessas coisas, né? Muito, E as muito. Umas vão estrias manifestar também. mais, outras menos, né? Mas são alterações que a gente não tem tratamento específico. Elas vão acontecer e depois da gestação, elas geralmente tendem a regredir aos poucos, né? Então é saber que isso vai acontecer, você está num outro momento da vida e, É isso e que eu falo muito para elas, que entender que tem coisas que a gente não tem muito o que fazer, que faz parte da alteração hormonal, vem no pacote, falou, olha, vem no pacote da gravidez algumas alterações, porque você falou, algumas mulheres sentem mais, outras sentem menos, cada uma repercute mais em um lugar, né? Tem mais uma queixa do que a outra, mas não tem muito o que fazer. O negócio é esperar depois que passar, correr atrás de resolver. Mas muitas coisas melhoram espontaneamente, né, Carol? Fica uma muito. coisa, a Não, isso maioria tudo que eu acaba. falei vai melhorar. Na verdade, assim, os sinais, né, os vasinhos, isso daí geralmente você tem que observar mesmo, às vezes tratar depois. Os sinais não, os sinais é inspecionar, mas vasinhos e tudo mais, isso sim, a gente pode tratar depois. Agora, escurecimento, né, de certas regiões, isso vai melhorar depois, com certeza, né? Daqui a pouco vai abaixar, né? Esses hormônios, depois do pico, eles vão estabilizar, isso aí tende a melhorar, sem estresse, sem pânico, né? Aham. E como que a gente, então, como que a mulherada pode lidar com essas mudanças aí? Como cuidar disso durante a gravidez? Procurar um especialista, né? Sempre, para tirar todas as dúvidas. E eu acho que um recado, assim, mega importante é evitar automedicação, né? Nunca, não se automedique. Isso, assim, a grávida principalmente. A grávida, principalmente, né? Né? Você está lidando com um outro ser dentro de você e que muitas coisas elas vão ter absorções e alterações ali. Mas, então, a automedicação é condenada na gestante, sem dúvida. E, assim, procurar um especialista para tirar as dúvidas, conversar com o seu obstetra sempre, e aí te direcionar para o dermatologista, fazer essa visita. Eu acho que a visita ao dermatologista durante a gestação tem que ocorrer, que seja uma visita, né? Pelo menos para poder se inspecionar, tirar dúvidas, saber o que você vai usar corretamente e evitar a automedicação. Eu acho que esse é o conselho básico e primordial, É, entendeu? é uma coisa que eu falo muito para elas, sabe? Porque assim, parte-se do princípio que o obstetra é o clínico que sabe de tudo da mulher. Mas tem coisas específicas que a gente não Claro. tem conhecimento da substância, do produto específico para sei lá o quê, que, né, que o especialista que está dentro daquela área ali, a gente não vai saber a fundo os detalhes. E às vezes eu falo para elas, olha, isso aqui eu não sei se pode, não sei qual é a repercussão, peraí que eu vou ligar para a Carol, vou ver com outro especialista. E muitas vezes elas têm lesões dermatológicas e chegam muito para a gente para perguntar. E a gente fala, olha, tem que ser um dermato. Então, assim, apesar do obstetra conseguir ser o clínico ali durante a gravidez, procurar o especialista é muito importante, porque não tem jeito, a gente não tem essa vivência de dia a dia e existem alterações específicas da grávida que o dermatologista vai conhecer, que é da Isso aí. gravidez, né? Não Isso aí. tem uma, como é que é? Não tem uma, tipo, uma alergia da grávida? Uma alergia existe. É, Existe uma atopia. Geralmente, essa alergia, a grávida, quando desenvolve essa alergia, aí a gente está falando de dermatose específica da gravidez, não, tá? tô só dando um exemplo. Não Isso. é bem uma alergia, ela fica toda empoladinha. Geralmente no final, no último trimestre, né? Ela se Isso, coça pra caramba, né? Um é. prurido. Aí ficam Geralmente no final. doidas. Ficam doidos, isso é muito comum. E geralmente a paciente que já é alérgica, já é atópica, tende a ter essas lesões e esse prurido mais exacerbado. Isso acontece. E é um desespero, porque a paciente se coça pra caramba no final da gestação, já tá toda ansiosa, e aí não pode Começa a tomar se qualquer coçar e antialérgico, não entram em pode ficar passando desespero. pomada, né? E E aí é aí, aquela às coisa, é vezes. acolher, orientar. Não, e se você é o obstetra, falar, isso é da gravidez, ela não vai acreditar muito, não. Mas aí tem que ir no dermato, pro dermato falar, não, isso é da gravidez. É, isso aí, isso aí. Mas fala aí, ó, uma coisa que sempre rola, que é o que mais me perguntam, O é o quê? que pode e o que não pode usar. O Ah. que grávida, o pode e não pode da gravidez. Porque Melhor, isso aí né? Melhor perguntar do que sair usando qualquer é, coisa. com Que certeza. pergunte, né?
Mas, assim, eu fico com um pouco de pena das gestantes, porque, assim, existem alguns colegas que são taxativos, né? Nada pode Nada usar. pode. Não pode. Não usa nada, você está gestante, para que você vai querer se cuidar agora? Né? Para que você vai usar esse creme agora? Espera passar, são só 9 meses. Acho que não é bem Uhum. por aí, né? Eu acho que não é por aí. É um momento tão mágico, né? Você vai querer, você está curtindo aquele momento, você está tirando fotos, você está planejando tanto e você não vai se cuidar também. Eu acho que não é bem por aí. Ainda mais a gente que estuda bastante, a gente sabe que tem alguns produtos, sim, que a gente consegue usar, né? Com Então, assim, certeza. então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que, gente, assim, em relação a tratamentos cosmiátricos, né? Assim, pelo menos o primeiro trimestre tem que ser evitado de passar qualquer coisa na pele, né? De fazer um tratamento mais específico. Vamos evitar o primeiro trimestre, porque aquele trimestre, né, de organogênese, né, de formação fetal. Então, eu acho que assim, tentar evitar o primeiro trimestre. E aí, cuidados básicos ali, né? Uma fotoproteção desde o início, Uhum. né? Com bom Uhum. filtro solar, higienização do rosto, né? Uhum. Hidratação. E aí procurar o especialista depois, tá? Agora, essa coisa de não pode, taxativo, eu condeno um pouco. Se a gente estuda, a gente sabe, com bom senso, o que usar, a gente vai lançar mão de vários produtos, sim. Em relação aos estudos científicos dos produtos, a gente sabe que tem uma classificação da FDA, né? Classificação de A, B, C, D e X, né? O A isento de problema, enquanto o X é teratogênico, ou seja, leva a malformação fetal. A gente sabe que na gestação nenhum é A, porque ninguém faz estudo com gestante, né? Por ética, óbvio. Os estudos que são feitos são a partir de ratos, camundongos grávidos, e aí a gente vê as alterações, né? Então, assim, na gestante já começa a categoria B, as Uhum. classificações dos produtos, ou seja, não tem estudo na gestante grávida, no homem, né? Mas tem estudo no animal, que não teve Uhum. nenhuma alteração. Então, a gente já parte do princípio que tudo na gestante já começa com B, né? E Uhum. ali, independente que a gente vai conversar sobre os problemas, né? Estrias, cabelos, etc., a gente vai lançar mão, melasma, a gente vai lançar mão de produtos mais seguros, que a gente conhecidamente, a gente sabe que eles são produtos seguros na gestação, tá? E sempre bom senso, sempre evitando a automedicação, sempre procurando especialista e sempre estudar e saber que a gente tem que acolher e nunca falar assim, não pode, não usa nada. Acho que não é bem por aí, Uhum. né, Pri? É, Concorda? uma coisa que eu falo muito, que às vezes elas tiram a foto da embalagem, me mandam um rótulo, doutora, e manda, tira aquele monte de Geralmente substância, cosmético, que a gente não sabe o e que aí tá ali, né? me manda para saber se pode ou se não pode. E é Aham. exatamente o que você falou, aquela coisa, a gente não tem estudo para todas essas substâncias. Não tem, não tem. Para a maioria das coisas não tem na grávida. Ninguém vai ficar testando. Quem vai pegar um grupo de grávida, vamos dar formol, por exemplo. Vamos dar formol para um Não, grupo e dar não formol para o outro. Ninguém vai precisa. fazer isso. Vamos dar um ácido, sei lá, das contas para um grupo e não vamos dar para o outro. Então não tem estudo. A maioria das coisas não tem estudo na grávida. O que É. tem, foi o que você falou, são observações de quem já usou, entendeu? Estudos de observação Ocasional, né? Teve algum problema porque teve uma ocasional, exposição ocasional e os uma estudos exposição. nos animais, um laboratório, né? Exatamente. Então, assim, tem muita coisa que a gente não vai conseguir afirmar, entendeu? Mas também, pelo uso, a gente também vê que também não tem grandes complicações, né, Carol? Então, por associação, muitas substâncias, a gente acaba. Não tem como saber substância, item por item do que está ali na Não, não fórmula. tem. Até porque Mas, muitas são camufladas, no sentido assim, tem nome de patente, a gente não sabe é, exatamente o que tem ali, né? o que que É tem bom ali? senso, Pri, é questão de bom senso. A gente sabe que provavelmente não vai dar problema, né? Até porque a gente vai ter absorção? Vai. A maioria dos produtos a gente encontra na placenta, no leite materno. Agora, a quantidade dele para gerar um dano, né? E o quanto que aquilo vai ser danoso, a maioria das coisas a gente não sabe exatamente. Então é questão de bom senso, né? E É, aí, assim, saber então, que eles são mais usados, que já são badalados, usados de longa data, que não manifestaram nenhuma alteração, né? E aí, por uhum. isso que tem que ir no especialista, tem que É. conversar para saber o tratamento ideal, né?
E hoje em dia existe uma linha grande voltada para gestante, né? É, Existe uma linha voltada para principalmente os gestante. hidratantes, né? Que eu quero até comentar. Quando a gente for falar de estria, eu quero comentar sobre isso. Eu tô vendo que o pessoal tá perguntando estria. A gente vai falar sobre estria, Vamos falar podem ter sobre isso. certeza. Mas, assim, existe também uma estratégia de marketing, né? Assim, a gente sabe que Uhum. esses mames, existem muitos mames por aí, né? E aí, só que assim, existem uns não mame, principalmente dos hidratantes, que também podem ser usados na gestante. Quando a gente pensa, Uhum. então já que a gente está falando disso, vamos falar da hidratação de estria? Vamos já começar? Isso, Pode já ser? entra aí, tá todo mundo perguntando aí, Todo ó. mundo, todo Óleo, mundo se perguntando. pode, Isso aí. Então estria, já hidratação. vamos já pegar esse gancho, tá? Então, Isso. assim, quando a gente fala, existem esses hidratantes mame, beleza. Isso funciona bem para aquela gestante que vai para a farmácia, tá vendo lá na prateleira que tem um hidratante mame. Putz, isso aí pode ser usado na gestante, para aquela paciente que quer comprar por conta própria, tá? Só que nós, especialistas, a gente sabe que existem outros produtos não mame que podem ser usados, tá? Que Então, às assim, vezes são superiores, né? que às vezes são superiores, né? Então, assim, às vezes, esses produtos hidratantes, por exemplo, a gente tem que evitar, principalmente, uma ureia acima de 3%. Antigamente, a ureia era super usada, né? Não tinha problema. Na Uhum. verdade, a ureia não é teratogênica. A ureia, ela pode ser carreadora de outras substâncias, absorver mais, por isso que elas não devem ser usadas na gestação. Então, evitar os hidratantes que tenham ureia acima de 3% e uso de ácido salicílico, tá? É isso que deve ser Uhum. evitado. Então, tem várias formulações excelentes, não mame, que podem ser usadas. Por isso que, Uhum. mais uma vez, especialista para poder te indicar o melhor tratamento, tá? E aí, agora a gente vai falar das estrias, né? Já que a gente está falando de hidratação. Minha vizinha usou um hidratante maravilhoso e teve estria. Eu usei o mesmo hidratante e não teve estria vizinha. Mas eu usei aquele hidratante dela e tive. Como é que pode? Sabe por que isso pode? Porque hidratante não é definidor, É. tá? Um estudo da Cochrane com quase 1.000 mulheres mostrou que o uso de hidratante não vai definir se você vai ter ou não estria. Por quê? A estria é multifatorial. Então, o que Uhum. que acontece? A estria tem que ter predisposição individual, né? Uhum. Genética. Você tem aumento de estrogênio e cortisol, que vai agir diretamente nas suas fibras colágenas, que podem, né, Uhum. fragmentá-la e levar a essa estria. Você Uhum. pode ter um ganho excessivo de peso, que vai também fragmentar. Então, assim, não vai ser o hidratante X carésimo que a vizinha usou, que você viu, que a blogueira falou sobre ele, que vai definir que você não vai ter estria. Nada disso, tá? Mas eu vou Uhum. deixar de prescrever hidratante? Não, eu vou Não, prescrever claro que não. hidratante. Vai melhorar a elasticidade da sua pele, vai melhorar a sua hidratação, né? Agora, ele Uhum. não vai ser definidor da sua estria. Tá? Não Então, eu sei vou ele que prescrever. vai prevenir ou não a estria, né? Não Ele vai, pode até não vai. Eu deixo ajudar. muito claro, Uhum. tá? É, E outra, isso é uma coisa que elas falam, perguntam muito. Ah, qual creme que eu posso usar para evitar estrias? Aí não você fica vai, assim, não vai evitar, não mas vai. vai melhorar a qualidade, vai hidratar, né? Qualidade da pele, exatamente essa palavra. Melhorar a qualidade da pele. Uhum. Então, eu vou prescrever sim. Eu vi que estão perguntando de óleo. Gestante ama óleo, né? Eles Uhum. adoram passar óleo. Óleo hidrata super pouco, né? Óleo tá ali na camada superficial, na É. camada. Ó, faz só aquela Externa, ele não blindagem, faz consegue aquele passar, efeito. né? Exatamente. Mas elas adoram, porque fica viçoso, né? Fica oleoso. Então, assim, eu prescrevo óleo, sim. Eu gosto de usar óleo dentro do boxe. Como é que eu faço, assim? Geralmente eu coloco... Aí pode ser qualquer óleo, né? Só que evitar esses óleos muito perfumados, porque elas não vão tolerar muito, principalmente no início, né? Por conta de enjoos e tudo mais. E aí, eu geralmente oriento para deixar o óleo no boxe. Acabou o banho, tá com o corpo úmido só, passou o óleo para dar uma lustrada na pele, saiu do banho, seca, tira o excesso, né? Secou o corpo e aí hidrata, tá? Uma coisa também que Uhum. eu geralmente oriento é evitar hidratar. Quais são os locais principais de estria? Principalmente abdômen, flanco e mama, né? Que são os locais que crescem, que fazem um estiramento maior da pele. Evitar sempre, quando for passar hidratante nos seios, evitar mamilo, né, Pri? Sabe? Isso é Evitar passar importantíssimo. no mamilo para poder não ter estímulo para contração uterina, tá? Então, só Uhum. ao redor, só na mama.
tá? Então é isso, assim, não fiquem desesperadas, porque já começou a surgir estria logo no início e tudo mais. Vamos continuar hidratando a pele, né? Vamos pedir essa orientação de bons hidratantes e tentar começar um tratamento para estria precocemente, né? Então, assim, teve o neném, já conseguiu dormir melhor, já dá para ir visitar o dermatologista. E aí uma terapia, um tratamento com laser já dá para poder fazer no pós-parto, né? O quanto antes, enquanto tá com a estria vermelhinha ainda. Então, seria ideal, tá? Eu acho que é Uma coisa basicamente que isso. você falou importante, só para frisar, com relação à areola, né, o bico, assim. Realmente frisar isso, que não é para usar nada ali. Primeiro, porque por causa disso que você falou, e segundo, que o próprio corpo nosso começa a produzir uma oleosidade natural, começa a escurecer, começa com os tubérculos de Montgomery. Então, o nosso corpo ele se prepara para a amamentação. Então, se você fica passando muita coisa ali, você acaba tirando a produção natural do seu organismo, acaba alterando essa preparação que o nosso corpo vai fazer naturalmente ali. Então, assim, bico realmente não precisa passar nada. E uma pergunta que fizeram ali sobre óleo não é um carreador? A pele não tem melhor absorção dos óleos por nutrir, por ter gergelim, por ter substâncias? Perguntando se, segundo a absorção, não é melhor dos óleos. Não, ele tá ali superficialmente, ele só faz aquela aparência, né, de lubrificação, assim, mas ele como hidratante, ele não é um bom hidratante. Tá? Uma outra coisa assim, que vale a pena frisar também, o que a gente pode prevenir? Uma das coisas, assim, além de hidratar a pele, né, e essas consultas regulares, uma coisa importante é evitar o ganho excessivo de peso. Então, a barriga grande você não tem como evitar, né? Você vai botar uma barriga grande, uma barriga pequena, isso daí vai ser individual. Agora, o ganho excessivo de peso vai levar a mais estiramento, né? Então, evitar esse ganho ponderal muito significativo. Isso é importante também para poder evitar essas estrias. Tá? Então, isso é uma questão dos óleos. Tem muita gente que gosta dos óleos, e todo mundo falando do óleo versus hidratante. Como assim óleo não hidrata? Os óleos têm outras propriedades, gente. Mas a propriedade que a Carol está falando é que como hidratante da pele, ele não serve, ele fica ali, ele não tem uma absorção legal para hidratação, não é isso, Carol? Isso. Mas ele pode ter outras propriedades, assim, de massagem, de qualidade mesmo, de toque, mas não necessariamente, até a função, no caso de alguns óleos que tem essas funções terapêuticas, tipo de acalmar, e tem outras funções terapêuticas, mas não a hidratação, entendeu? Não significa que os óleos não sirvam para nada. Então, sim, tanto que eu até oriento a são usar. usos diferentes, né? São objetivos diferentes. Com poder hidratante, né? Isso, para poder melhorar a elasticidade da pele. Isso daí eu acho que ele fica muito superficialmente. E aí eu preciso lançar a mão de um bom hidratante depois, entendeu? Tô falando especificamente na hidratação. É outro objetivo, né? O óleo tem outro objetivo. Ótimo. E aí as manchas agora, melasma. Tinha gente já perguntando aí como é que eu posso... caixinha de pergunta foi o que mais bombou, foi melasma. Que eu posso usar ácido, o que eu posso usar para não manchar. Porque e aí realmente... tem aquela história, não pode usar nada na pele. Não é bem por aí, né? Não é bem. O que acontece muitas vezes eu não vou conseguir usar a primeira linha de tratamento para melasma. Por exemplo, eu não vou poder usar hidroquinona na gestação. Hidroquinona é categoria C. Então, eu não uso hidroquinona, tá? Agora, eu tenho outros clareadores, não são primeira linha de tratamento, mas que eu posso usar no melasma. Eu posso usar o ácido azelaico, que é o azelã. Eu posso usar ácido cógico. Eu posso usar nicotinamida, que é um anti-inflamatório, que são categorias B. Então, assim, a gente lança a mão de outros produtos para poder ajudar na qualidade da pele e tentar clarear um pouco essa mancha, tá? Você sabe, Pri, que até 70% das mulheres têm melasma na gestação? É muita coisa, né? É muita coisa. Muita coisa, até 70%. Pode ser um melasma leve, discreto, mas esse número é alto, né? E é tão estigmatizante, assim, né? É muito... Porque interfere na autoestima, é bem ruim, assim, ter o melasma. Então, por isso que a gente também tem que acolher essas pacientes e tentar tratar, né? E tem mulheres que já têm antes, né? Já tem
fora da gravidez ela já tem essa tendência e chega na gravidez entra em pânico. Piora. E o que acontece também é que às vezes perdura, né? Pós-gestação, esse melasma. Então, assim, também é mais uma causa multifatorial, né? O melasma. Então, assim, geralmente tem uma predisposição individual para ele, genética. E aí tem a questão sol, exposição solar. Isso aí é uma das primeiras coisas que a gente tem que tentar evitar né, e assim, se proteger. Então, tem a questão sol e questão hormonal, né? De estímulo de melanogênese também. Então, assim, você tem aí predisposição, exposição solar e questão hormonal envolvida para o melasma, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer antes? Filtro solar. Depois a gente fala sobre os filtros. Não sei se a gente vai conseguir falar tudo, Pri, até o final. Mas, assim, o que a gente tem que fazer inicialmente? Fotoproteção, tá? A gente pode emendar com filtro, vamos... A gente então, troca um assim, pouquinho fotoproteção. E aí, teve o melasma instalado ali. E aí, faz o quê? Vamos esperar passar esse primeiro trimestre para poder procurar uma ajuda e aí começar a lançar a mão desses produtos, tá? E aí, sim, como eu expliquei, né? Pode fazer uma manipulação, tem alguns produtos já prontos que podem ser usados na gestação com uma relativa segurança, tá? Em relação aos filtros, então, filtro solar. Isso é uma coisa também bem importante, porque tá meio que uma modinha por causa da vitamina D de não usar filtro E aí já solar. é o segundo tema que a gente vai falar. Então, mas isso é uma coisa importante porque, assim, a vitamina D é importantíssima, a gente precisa do sol, mas a quantidade que você precisa de tempo de exposição para a vitamina D é muito pequena. E é em 60% do seu corpo. Você não precisa estar com o corpo inteiro exposto e por um período curto. Então, se você vai se expor de forma prolongada, né? E principalmente nas regiões onde você tem mais tendência melanina, tem que usar o protetor. Não tem essa de não usar o filtro solar, né? É a única forma que a gente tem. E o filtro solar também é envelhecimento da pele, é câncer, é melasma. Então não tem jeito. Assim, eu sou mega defensora de pegar um solzinho, mas é aquela coisa. Eu sou mega defensora de pegar um solzinho, vivo mostrando até os meus cachorrinhos no sol, mas é aquela coisa, é o que é orientado, é 20 minutinhos com uma proteção, com uma 40, 50, 60% da parte do corpo e pronto. Não é para ficar lá torrando inteira 1 hora, 2 horas, é 20 minutinhos. Deixa agora a Dermato falar sobre a vitamina D, tá? Você está falando em relação à exposição voluntária ao sol, né? Vamos pegar sol. Isso eu já condeno, Pri. Vamos ao sol, vamos pegar sol. Então, assim, a gente mora num país tropical, a gente tem uma incidência altíssima de radiação ultravioleta o ano inteiro. Né? A gente não está falando de um país nórdico aí que você tem inverno 365 dias no ano. Não é isso. A gente tem alta incidência de radiação ultravioleta o ano inteiro. Então, assim, isso não gestante, tá? Porque gestante é fator de risco para hipovitaminose D. Falando em não gestante, a nossa orientação é proteger o rosto sempre, né? E aí tentar alternar os membros. Pernas e braços alternando, que corresponde a mais ou menos 20, 25% de superfície corporal. E aí, numa exposição esporádica, naquele sol ruim, porque o sol da vitamina D, o bom da vitamina D, é sol de UVB, que é aquele sol de 10 às 4, principalmente com pico meio-dia. Então, é naquela exposição esporádica, indo buscar um filho na escola, indo na hora do almoço, indo almoçar no restaurante, não protegendo os membros, tá? E não vamos pegar sol para produzir vitamina D. Por quê? Se você consegue dosá-la e ver que está insuficiente, você repõe oralmente, tá? Porque os riscos dessa exposição voluntária são muito superiores, principalmente quando a gente fala de câncer de pele. Tá? O câncer da pele, o principal câncer, que é o não melanoma, que é o carcinoma basocelular, está diretamente ligado à exposição solar. Então, a gente tem que ter essa cautela. Agora, quando a gente fala de gestante, quando a gente fala de pandemia, né? Que está todo mundo confinado, tá? E gestante já é um grupo de risco, não só gestante. Gestante, pessoas de pele negra, idosos, crianças, são pessoas que são grupo de risco. Nessas pessoas, o que a gente tem que fazer? Primeiro, dosar mais regularmente, tá? Viu que está deficiente? Repõe.
E aí, agora na pandemia e talvez na gestação, o que a gente faz? Proteger o rosto e fazer essa exposição dos membros alternando. É isso, Uhum. tá? Mas o mais importante do que ficar indo voluntariamente é fazer a sua dosagem. Lembrando que reposição para grávidas de vitamina D, a IDR, tá? Que é a dose recomendada, é de 1.000 unidades de vitamina D por dia, tá? Alguns estudos até mostram até 2.000, mas geralmente a gente usa 1.000 por dia. Então é dosar regularmente para quem é grupo de risco, tá? Ainda mais na gestante que tem esse risco, né, de aumento de melanogênese, de estímulo à pigmentação, ficar estimulando, não estimular, pegar sol assim, eu acho mais perigoso, tá? Então Não, vamos eu falo dosar. isso porque é o seguinte, primeiro que os planos de saúde, né, porque eu atendia convênio, me proibiam de pedir vitamina D na gravidez. Eu lembro disso, você me falou isso. Eu não Mas foi podia naquele pedir. início, né? Que tava aquela polêmica. Tanto que É, o ponto de corte até mudou, né? até Antigamente o mudou, ponto de corte exatamente. era altíssimo. Tava todo Era mundo muito resistente. complicado. E, assim, eu não sei por que cargas d'água a vitamina D não entrou ainda na rotina de pré-natal. Para mim, vitamina D tinha que entrar na rotina de pré-natal junto com os exames de pré-natal. Mas, enfim, a maioria dos obstetras já mais atualizados já pedem de rotina, e dosam, e suplementam, e sabem dessa importância absurda na gravidez, na nossa vida, né? E a outra questão é que tira, primeiro, com o momento que a gente está vivendo a pandemia, que realmente as pessoas estão muito trancadas em casa, quem está em apartamento às vezes não tem possibilidade realmente de se expor ao sol. E mesmo quem não, mesmo fora da pandemia, muitas pessoas, por isso que eu falo de dar um pulinho na varanda, se expor um pouquinho, porque muita gente fica assim, ó, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e não tem, durante a semana, 1 minuto de exposição solar. É. Por isso que E eu o falo assim, sol. gente, fazer um esforcinho, entendeu? Descer do ponto antes. Essa exposição É. voluntária que eu falo é o mínimo, porque as pessoas, Carol, eu mesmo me vi em situações que dei plantão, era 24 horas dentro, eu não via luz do sol. É. 24 horas no plantão, dorme, vai para casa e aí fica dentro de um quadrado, vai de um quadrado para o outro, sabe? Sim, E e dá a zero sensação de exposição. bem-estar, né? O sol, ele regula o relógio biológico. Eu não É, condeno isso, não. É aquilo que eu te falei, é bom senso, né? Agora, isso de não vai lá exatamente. pegar sol, se exponha. Não, não é para Eu você ir acho que lá tem que ter muita torrar, não é para cautela. você ir para a praia, é para, assim, desce um ponto antes, ou para o carro um pouquinho mais longe, dá uma caminhada, uma quadra, entendeu? Porque você falou, dá uma caminhadinha, ter um mínimo de É contato com o sol. exposição ocasional, involuntária, Exatamente. né? E vamos dosar para os grupos de risco, tentar fazer uma dosagem mais regular. Eu acho que é basicamente isso. E aí, já que a gente está falando disso e não fez. Fala. Não, falar dos filtros para Isso que eu ia grávida. falar, isso aí, exatamente. A gente tenta priorizar os filtros físicos, né? Que são aqueles que fazem barreira para poder repelir o sol, né? E os outros são os filtros químicos, que aí fazem toda uma reação metabólica ali para poder fazer essa fotoproteção. A gente prioriza os filtros físicos. E aí, hoje em dia, antigamente era muito ruim, porque a cosmética dos filtros físicos, ela era ruim, eles eram mais gordurentos, eles faziam a cor, quando tinha pigmento, então era uma cor mais alaranjada, então a cosmética era bem ruim. Hoje em dia tem excelentes filtros, vários bons laboratórios que fazem estudos dermatológicos, eles têm bons filtros físicos também, tá? Então, assim, aquela gestante que chega, primeira consulta, não estava usando nada, na minha prescrição eu vou priorizar um filtro físico, tá? Uhum. Agora, se a paciente já estava usando um filtro que adora, né, que seja filtro químico e físico, ou só químico, eu não vou trocar, Pri. Eu acho que aquela coisa assim, a gente não tem nenhuma evidência de que tem teratogenicidade, né, que vai ter alguma alteração fetal. A gente sabe que muitos componentes dos filtros químicos são encontrados no leite materno, na placenta, mas a gente não sabe nada do que ele pode causar pro feto, né? Eu tô falando de ser humano. Eu sei que tem estudos mostrando que alteração de fauna marinha, etc., em grupamentos assim, animais, estudos animais. Agora, eu tô falando de ser humano. Não tem nada comprovado ainda.
do shampoo você acha no cordão umbilical, você Acha? acha Não, tudo mas no cordão umbilical. Então, se você for também pensar no que você acha do cordão umbilical, você, é. né? Então, A aquela questão, como coisa, você bom falou, é senso mais uma vez. Se eu a puder prescrever concentração. inicialmente, eu vou prescrever um filtro físico, ok. Agora, eu não vou trocar um filtro que a paciente já estava usando, tá? Já que eu não tenho nada comprovado. E Não aí existe nenhuma substância específica que precise tomar cuidado com o filtro. não, tem alguns relatos, a benzofenona, que é um filtro químico que estudam muito, principalmente por conta de alterações animais, né, em modelos animais, mas nada ainda comprovado no ser humano, tá? Então, sem alarde, não precisamos ter nenhum alarde por conta disso. Tá? Então, assim, tem que usar filtro solar. E aí, assim, vai de acordo com cada conduta, cada paciente, a gente vai escolher aquele ideal para aquela paciente específica, tá? Por isso que é sempre bom procurar algum especialista e não sair usando qualquer um, né? Ou que a colega usou, tá? Eu acho que o Tá recado joia. principal é esse. Então, já falamos de melasma, já falamos de estria, já falamos de filtro, de vitamina D. Acne. Isso é uma outra coisa também. Tem grávida que, quando engravida, tadinha, vira um choquito. Pois é. E aí, pelos livros, na literatura, mostra que o primeiro trimestre, o segundo trimestre, ninguém vai ter acne. Piora no Uhum. terceiro. Na prática, você vê isso? Na prática, eu vejo da gravidez inteira. Inteira, também. É. Por quê? O que acontece principal? Na teoria, na teoria, né? Na literatura, a gente vê que o agravamento é pior no final da gestação. Na prática, a gente vê que desde o início tem piora. Eu acho assim, eu atribuo isso principalmente a gestante antes. Podia estar tomando um anticoncepcional oral, antiandrogênico, e aí teve que interromper seu uso para Uhum. engravidar, aí vai Aí piorar mais. já piora. Já piora. Então, isso é um fator. Segundo, às vezes a grávida estava fazendo um tratamento para acne ou usando algum bom ácido e suspendeu por conta da gravidez. Vai ter piora Uhum. desde o início. Então, assim, eu vejo piora de acne desde o início da gestação. Mas isso também, assim, não é. Eu não estou generalizando. Eu também não estou generalizando, tá? Isso aí tem paciente que não vai ter nada na pele a gestação inteira. Mas, assim, Ao eu contrário, vejo. tem umas que têm a pele muito ressecada e que esse aumento, essa oleosidadezinha, pelo Você contrário, fica tem com aquela estímulo de pele. glândula cóclea, né? Então você tem aumento de oleosidade, sim. E É. agora você tem aumento Então, de ah lá, das engraçado, alterações minha pele fisiológicas. melhorou, a minha pele melhorou. Isso que eu tô falando. Para Aí, quem tá tinha a vendo? pele, para quem tinha a pele mais ressecada, essa oleosidade deixa linda, mais viçosa, mais assim, né? Fica Pois é. maravilhoso. Mas para quem já tinha, assim, uma pele no limite, esse estrogêniozinho essa alteração Aí minha hormonal já pele vai. ficou maravilhosa na gestação, tá vendo? Assim, que bom, maravilha. Então, assim, a gente está Não é generalizando. igual, né, para todo mundo. É Claro que assim, é como não. você. O que tem que pensar é o seguinte: você tinha um status básico seu, que vai ser alterado pelos hormônios na gravidez. Essa alteração, para algumas mulheres, vai ser positiva, Uhum. porque, eba, era o que eu precisava, para outras vai ser danoso. E isso não é só para acne, isso é para tudo, né? Para cabelo, para várias coisas. Então, essa alteração hormonal, para algumas mulheres, elas falam, ai, nossa, eu fiquei super bem. Para Uhum. outras vai ser o que vai Pois terminar de é. destruir. E aí a gente vai tratar, né? Assim como para o melasma, a gente tem tratamento para acne, pode não ser primeira linha de tratamento, né? Mas a gente tem como usar algumas substâncias que a gente considera segura, que são categoria B na gestação. Então, o ácido azelaico entra aí também para tratar a acne, ajuda no melasma, mas Uhum. também ajuda na acne, principalmente para aquelas pacientes que têm acne, têm mancha pós-acne. Então, eu acho que Uhum. o ácido É. azelaico, ele funciona bem, né? Porque ele ajuda na inflamação, ajuda na pigmentação. Podemos evitar o ácido salicílico, né? Podemos usar a nicotinamida também na gestante. Então, assim, dá para fazer formulações, higienizar a pele, né? Com um bom sabonete líquido, porque tem um pH mais fisiológico, sabe? Então, Uhum. assim, procurar um especialista que a gente consegue, pelo menos, amenizar o problema, né, Pri? E o que a Ellen estava comentando ali é realmente individualizar. Não existe essa história que você falou logo no início, né? Ah, porque a minha amiga usou um creme tal. Ah, porque a fulaninha usou ácido tal.
Cara, qual é o seu tipo de pele? Qual é a sua característica? O que que você precisa? É muito individualizado, gente. Mas, assim, dermatologia, isso acontece com quase tudo, mas acho que dermatologia tem muito essa coisa de, minha amiga tá usando um cremezinho, vou passar Muito, também. Muito. muito. Porque serviu para ela, vai servir para mim. Gente, isso é a maior furada, entendeu? Na gravidez, então, não façam isso. Procure o dermatologista, vai lá, faça uma boa avaliação individualizada. A melhor coisa para ter segurança, sem dúvida, né? É, isso aí. Repelente, repelente. Vamos ver. Repelente. Hã? Vamos falar do Repelente, fala repelente. sobre repelente, porque a gente vive num país, né, que temos muito mosquito. E a gente precisa Muito. usar, né? E algumas A doenças, minha tipo Zika, gravidez foi em. Eu engravidei em dezembro de 2015. E na aí, em Zika, novembro, foi aquele boom de Zika, microcefalia. Eu lembro que eu passei a gestação toda de burca, né? Eu ficava toda com repelente, não saía de casa, não ia para lugar nenhum, só ia trabalhar, voltar. Isso em pleno verão, de 40 graus, em janeiro, eu de meia calça, calça comprida, naquele desespero, né? Hoje em dia não tá tão assim, mas eu acho que a gente tem que continuar tendo alerta. cuidado, sabe? É. Muito cuidado, porque os mosquitos estão aí, a gente tá no Brasil, né? Calorão, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, qual é o repelente principal que a gente geralmente recomenda na gestante, que é o que tem a base de caridina 25%, né? E aí, Uhum. assim, o protótipo dele é o Exposes. Por quê? Primeiro que ele tem uma duração maior. Pelo fabricante, fala que ele tem uma duração de 10 horas. Óbvio que não tem, né? No calor de 45 graus, nenhum É. repelente vai durar 10 horas, né? Então, assim, geralmente o que a gente recomenda é reaplicação 3 vezes ao dia, uso 3 vezes ao dia, né? Fazer de 8 em 8 horas. Então, repelentes à base de caridina, 25%. A gente sabe que o DIT, que é o OFF, o Super Repelex, tem alguns estudos que mostram resistência do Aedes aegypti ao DIT. Então, a gente, se puder evitar, priorizar o Icaridina, tá? Por favor, não usem repelente associado a filtro solar. Não Isso usem. é importantíssimo, hein? Sim. Por quê? O que eu preciso de um filtro solar? O filtro solar, para ser um bom filtro, ele tem que ser estável, ele tem que ter um alto fator de proteção UVB, ele tem que ter proteção VA, tem que ter uma boa cosmética. Vocês acham que dentro de um repelente vai ter um filtro com todas essas propriedades? Óbvio que não. Fora que provavelmente vai ter um fator de proteção baixinho, e aí vai dar aquela falsa impressão de que tá repelindo o mosquito e protegendo do sol. Então, assim, nada disso, tá? Repelente é sempre a última coisa a usar, porque o repelente ele serve de nuvem, né? De barreira É para isso que eu ia falar, repelir o passar por cima da mosquito roupa, inclusive, por né? cima da roupa. E tem pessoas que passam por baixo da roupa para dormir, nada disso. Você não pode gerar Uhum. dermatite de contato, né? É. Não façam isso, não. Repelente sempre é a última coisa por É a cima da última coisa. roupa Você e tudo mais. arruma e passa por cima, né? Isso. Em crianças até 2 anos de idade, até 6 meses, desculpa. Bebês até 6 meses, a gente não recomenda o uso de filtro, tá? O que a gente recomenda? Barreira. Mosquiteiro, tela, roupinha de proteção, evitar esses locais com muito mosquito, tá? De 6 meses a 2 anos de idade, geralmente a gente já pode usar, tá? Não ficar assim emplastando de filtro solar, tentar evitar esses locais, botar barreira e aí já pode ser usado, tá bom? E aí Tá o que a gente ótimo. recomenda é aquele R3535, de 6 meses a 2 anos de idade, que é o loção anti-mosquito da Johnson. Todo mundo deve conhecer aquele verdinho, tá? E aí, Uhum. após 2 anos, usar a base de caridina, tá? Acho que Muito repelente é bom. basicamente isso. E evitar repelente no rosto, né? Rosto a gente consegue A gente vê, repelir, né? tirar. Exatamente, tá? Esse repelente Toxicidade não é só, repelente, não ele é tem nenhum seguro, relato de toxicidade, sim. Uhum. tá? Procedimentos estéticos, Hum. procedimentos laser. Estava fazendo depilação a laser, engravidei. Estava fazendo peeling de sei lá o quê. Esses procedimentos estéticos de uma forma geral. O que que pode ser feito, o que que não pode, o que que é seguro, o que que não é. Formol, alguém perguntou aí também de formol, chapinha no Não, a gente vai falar cabelo. de cabelo ainda, peraí. É, Calma.
Vamos lá. Só respondendo, Valéria me perguntando sobre usar repelente no rosto de criança. Não. O que eu recomendo? Não usar nada, nenhum repelente no rosto, principalmente por causa de mucosa, né? Não passar. E aí, o que eu recomendo para usar nas crianças é passar óleo. Óleo Johnson já serve de barreira para repelir, tá? Não usar repelente. E aí, voltando à pergunta dos procedimentos, né? Não faço, Pri, eu não recomendo que se faça procedimento estético. Por quê? Não temos respaldo na literatura. Não tem tá? estudo, Não né? tem estudo. Provavelmente, se a gente parar para pensar de algum dano, né? De uma toxina botulínica que você usa na dermatologia uma dose muito pequena, assim, provavelmente isso não vai gerar nada para o bebê. Agora, a gente não tem estudo. Eu não faço nada que eu não tenha evidência científica que me respalde aquele uso. Então, não faço. Não faço toxina na gestação, não faço preenchimento. Peeling, eu posso fazer peeling? Até pode, dependendo da substância que você vai usar, né? Se eu botar uma vitamina C, se eu colocar... vitamina C é legal para falar do melasma também. Esqueci dela. Amo. Antioxidante excelente, pode ser usado na gestação. Então, fazer um peeling com vitamina C, fazer só um peeling de cristal, que é só mecânico, não tem problema. Agora, toxina botulínica, né? Preenchimento... Não faço por conta disso. Isso já tem um estudo, não sei se você já leu, um estudo da obstetrícia, mostrando o uso de doses altíssimas de toxina botulínica, se eu não me engano, 300 unidades no colo uterino para prevenção de parto prematuro. Tá, sim. Pois é, entendeu? Então, assim, a obstetrícia usando, sem causar dano no bebê, mas assim, para a E parte... lá no colo, né? Quem dirá aqui, uma dose baixinha, mas... Exatamente. E assim, existe também um estudo mostrando o uso da toxina em gestantes grávidas com torcicolo crônico. Estudo, assim, de revistas confiáveis, sabe? Mas, para a parte cosmética, nós não temos esse estudo, nós não temos respaldo, então, não faço. Tá? Evitar. E aí, assim, dá para esperar. Isso aí eu acho que dá para a gente poder esperar passar a gestação, até provar que o focinho de porco na tomada, depois, imagina, pelo amor de Deus. Eu acho que tem E que depois evitar. tudo vai ser por causa disso, entendeu? Acontecer uma coisa que tem nada a ver, vai associar sempre, né? Sempre. É igual ao Eu mas é faço porque eu me por muita cautela e aborreci. muito respaldo. Né? Aconteceu porque eu me aborreci, foi porque eu me aborreci. Porque eu pulei, é porque eu usei o produto tal, né? Tudo acontece, a gente Exato. quer achar um link, às vezes, coisa que não tem nada a ver, mas a gente acaba querendo achar esses links, né? Pois E é, eu uma acho coisa que tem que muito tomar muito cuidado. importante que vale a gente frisar aqui, que já foi falado, mas vale frisar, muito também, gente, é da dose, da concentração, né? A gente tem que ter esse bom senso de que um uso, mas o esmalte, saiu um estudo, sei lá, quem falando do esmalte, que tem não sei o quê. Gente, quanto de esmalte de acetona a gente usa, quantas vezes, né? Tem que ter esse bom senso de concentração, de que a diferença, a dose faz muita diferença. Pois A é, provavelmente concentração você faz precisa, né, muita diferença. ingerir baldes e baldes daquela substância para poder levar alguma coisa. Mas assim, a gente não sabe, não tem essa quantificação exata, não tem nenhuma comprovação disso. Então, assim, quando a gente não tem, a gente prefere sempre evitar, não é? Com certeza. Então, eu acho que é a questão do bom senso mais uma vez. Tá? Em relação aos lasers, que eu não comentei que está dentro desses procedimentos cosméticos, também não faço, também pelo mesmo motivo, por falta de estudo. Se a gente parar para pensar também, o comprimento de onda que tem num laser na dermatologia, você chega ali, sei lá, na derme, né? Na derme profunda, no máximo, entendeu? Então, assim, para a gente poder pensar, para poder chegar até o bebê, caramba, mas não temos estudo, então vamos evitar. Né? O que a gente sabe que, por exemplo, luz pulsada e radiofrequência, você pode, a luz pulsada, principalmente por conta daquela luz, você pode até ter alteração na visão do bebê, isso aí alguns especialistas comentam sobre isso, e por excitações, né? Você pode fazer excitação fetal, então evitar, principalmente esses dois. Mas os outros a gente evita também por falta de evidência. De comprovação. Isso. Tá? Olha, cabelo, estamos quase conseguindo acabar. Deixa eu ver quanto tempo a gente Quanto tempo que a tem. gente tem? Temos 10 minutos. Então eu tenho 10 minutos para falar Cabelo de e unha. Para cabelo e unha. Não, pois é, unha eu cheguei a comentar no início da live em relação às alterações fisiológicas, né? Então, assim, a unha, você vai ter uma fragilidade maior nessa unha por conta mesmo de sequestro de nutriente, né? Então, o organismo vai priorizar órgãos muito mais vitais do que a unha, né? Então, assim, ela vai ficar fragilizada por conta disso. Vamos para o cabelo, que é, assim, uma das queixas das nossas perguntinhas ali que estavam
no Hot Topic. Na gestação, o cabelo passa por fases, né? Fase anágena, catágena e telógena. Aquela fase, né, de produção, fase de repouso e fase de queda. Durante a gestação, o cabelo fica basicamente na fase anágena. Ele fica naquela fase de produção. Aquele cabelo que cai. É normal cair cabelo até 150 fios por dia. Isso é normal. Na gestação, ele para de cair essa quantidade toda e fica lá, repousando, sabe? Então, ele tá lindo, né? Alguns pacientes falam que ficam até cheios demais, né? Meio sem forma. Mas ele fica ali, ele deixa de cair normalmente. E aí, pós-parto, o que acontece? Aquele boom. Por quê? Ele passa da fase anágena para catágena, que é essa fase de queda, assim, abruptamente. É normal isso acontecer. Que é da anestesia. Eles adoram falar que é da anestesia. Isso a gente chama de eflúvio telógeno, que é essa queda, né, abrupta. E aí a gestação falam que é da anestesia, eles adoram falar que é da anestesia, mas não. Isso é fisiológico, né? Isso aí é por alterações hormonais. E, claro, você tem uma cesárea, você tem um estresse cirúrgico que pode levar a um eflúvio e tudo mais. Então, teoricamente, você não precisa investigar essa queda pós-parto. Teoricamente, tá? Então, até quanto tempo você espera um eflúvio telógeno pós-parto? Geralmente, 6 meses até pós-parto você pode. Algumas literaturas falam até 1 ano. E aí claro que essa puérpera vai te procurar, né, Pri? Caraca, não. Tá careca. Então, é desumano. Tem uma pessoa comentando. A queda pós-parto é desumana. E aí a gente tem que acolher. Primeiro, você tem que examinar essa paciente, esse eflúvio para uma paciente que tem uma predisposição genética, né, para ter uma alopecia androgenética, né, para ter uma calvície, isso aí pode ser um gatilho. Então, por isso que você tem que examinar essa paciente, você tem que acolhê-la. Se começar a perceber uma queda muito acentuada, uma rarefação muito, muito acentuada, você pode fazer alguma intervenção, tá? Mas, teoricamente, essa queda é normal, tá? Mas eles vão te procurar, geralmente. Vão, desesperar. Eles vão te procurar, sim. E aí, no pós-parto, por exemplo, o minoxidil, no aleitamento, ele é categoria B, então daria para poder tentar usar, para poder fazer estímulo daquele cabelo que está mais rarefeito, para tentar manter aquela fase mais estabilizada e não ir direto para a fase telógena. Então, a gente consegue lançar a mão de algumas coisas. Agora, geralmente é fisiológico e você consegue aguardar, tá? Mas respirar, ter paciência, entender que aquilo vai voltar e dar suporte, o suporte nutricional, o suporte mínimo ali para esse cabelo voltar para outra fase, né? Exatamente. Você tem que acolher, você tem que examinar, investigar. Alguns casos a gente já investiga desde o início, né? Então, se você está desconfiando de algum outro problema que não só o pós-parto, problema tiroidiano, uma carência de vitamina, etc. Mas, de um modo geral, isso aí generalizando mais uma vez, né? Generalizando, de um modo geral, vai ser fisiológico, tá? E aí depois... Não adianta tomar nada. Por ser fisiológico, não. Você vai tomar um nutracêutico, por exemplo, né? Se você identificar alguma carência, alguma outra coisa. Mas, teoricamente, é esperar passar, tá? Mas é aquela coisa, individualizar o tratamento e vamos investigar, tá? E aí, em relação, já que a gente está nesse gatilho de cabelo, eu acho que vale a pena a gente falar das tinturas capilares e dos alisamentos. E aí a gente fecha com chave de ouro. Tem tempo? 3 minutos, 5 minutinhos. Caramba. Então, eu não oriento, tá? Alisamento nem tintura capilar. Não temos respaldo nenhum do seu uso, tá? A literatura até tem alguns estudos mostrando o risco aumentado de leucemia e de neuroblastoma nos bebês daquelas mães expostas a essas substâncias, tá? Só que, nem na pontinha, luzes na pontinha. Eles sempre me perguntam isso. Eu vou falar, mais uma vez, bom senso. Da minha boca eu falo assim, olha, melhor não fazer, tá? Mas tem um casamento, vai ser madrinha de um casamento, vai ter uma coisa, né, pontual que precisa. Pontual. E aí eu até dou meu telefone para a cabeleireira me ligar para orientar, tentar afastar da raiz, sabe? Botar um dedo da raiz para não pegar no couro, não pegar o couro cabeludo, para não ter essa absorção. E aí não é fazer todo mês aquela pintura, ficar alisando o cabelo, né? Mas uma coisa pontual, sim. Mas aí a gestante tendo essa consciência e ela, né, assumindo esse risco. Eu não estimulo, tá? Mais uma vez, por eu não ter esse respaldo. Tá bom? Então, nada de alisamento, nada de tintura.
pontualmente pode ser... Pontualmente, com bom senso. A questão, eu acho que é o bom senso, é procurar o especialista, não se automedicar, tirar todas as suas dúvidas, não tirar dúvida com a vizinha nem com a colega, procurar o médico, né? Eu acho que essa relação médico-paciente, com o seu obstetra, o obstetra direcionando para o especialista, eu acho que é o recado final, assim, né? A gente está lidando com duas vidas, né? E assim, é um momento único, não é um momento de desespero, de, né? Assim, não custa nada, marca uma consultinha, tira todas as suas dúvidas, avalia individualmente. Elas vêm com listinha. Vem com listinha e veja você, essa individualidade da tua pele, da tua característica, da tua cor, né? Então, assim, pô, não tem nada melhor do que você ser bem cuidado por um especialista que vai olhar para você. Então, acho que esse é um bom recado, né? Procurem sempre dermatologista. E nem fica olhando na internet. A internet é a nossa aliada, sim, mas às vezes elas prejudicam muito, né? Porque fazem receita de bolo. E não é receita assim, de nada bolo. pode ou tudo pode. Você vai olhar na internet, nada pode ou tudo pode. Não, pode sim, você fica louco. Porque você vai achar num site um profissional falando que pode, outro falando que não pode, você fica louco. Exatamente, isso aí. Carol. Tá bom, deu tempo, Pri. Achei que não deu tempo, conseguimos. Conseguimos. Obrigada por ter vindo aqui. Nada, prazer. Vamos marcar uma outra live depois para falar das mulheres em geral, sem ser das gravidinhas. A gente combina de vocês aqui de novo. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Um beijo. Tô esperando aqui. Agora é você. Pode vir para cá. Eu tô indo. Vou desligar lá e vou correr para ir. Beijo, tô indo. Tchau. Bom dia. Bom dia, gente. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Beijo. Beijo.